Aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Oi, gente, tudo bem? Antes da gente começar o caso de hoje, eu tenho um convite para fazer para vocês, que é para conhecer o podcast toda sexta-feira 13. Eu fui convidada pelo Cris, que é o dono desse podcast, para gravar um episódio com ele nesse mês, que ele está fazendo um especial sobre a Alemanha nazista. O episódio que a gente gravou vai sair nessa sexta-feira, 13, e tá muito incrível. Vale muito a pena que vocês acompanhem o podcast dele, não só pelo episódio que eu gravei com ele, mas é porque é realmente um podcast muito legal sobre true crime e é muito bem feito. Uma qualidade muito boa e o Chris é muito legal, muito incrível. Então, eu recomendo que vocês comecem a ouvi-lo também. E se vocês quiserem saber mais sobre, eu vou fazer durante o decorrer dessa semana alguns posts lá no Instagram do The Crime sobre o episódio que a gente gravou e sobre o podcast dele. Então é isso, esse é o convite. E agora vamos para a novidade. Gente, na verdade é uma coisa bem simples, né? Não é nada demais, mas só para contar para vocês que a partir da semana que vem eu vou começar a gravar vídeos para o TikTok e para o Reels do Instagram sobre os casos, né? Serão vídeos bem curtinhos e resumidos sobre os episódios do podcast. Se vocês gostam do The Crime Brasil, não se esqueçam de se tornar membro assinando o The Crime Club. Eu vou deixar as informações na descrição. No Instagram do The Crime também tem 2 posts que eu já expliquei certinho como funciona e quais as recompensas em se tornar membro. Então, acessem o link da descrição e apoiem o The Crime. E é isso, agora sim, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. O caso de hoje é sobre o crime de Alcácer, o triplo homicídio que chocou a Espanha nos anos 90. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos, tortura, estupro e violência contra a mulher/criança, porque elas eram adolescentes, né? Não é indicado para pessoas sensíveis e é recomendado para maiores de 18 anos. No dia 13 de novembro de 1992, numa sexta-feira, em Alcácer, ou Alcácer, um município da comunidade valenciana na Espanha de apenas 8.000 habitantes, 3 amigas adolescentes se preparavam para sair. Elas queriam ir até uma boate, conhecida como Boate Color, para dançar. Essas jovens eram Antônia Gomes e Miriam Garcia, de 14 anos, e Desirê Hernández, de 15 anos. A Antônia era conhecida como Tony, então durante o episódio eu vou chamá-la assim. Bom, elas se arrumaram e foram para a casa de uma outra amiga, a Esther Dias. Esther não estava se sentindo bem naquele dia, nem ela nem seu pai, né? Eles estavam com febre. Então ela decidiu por não ir com as amigas até a boate, e como seu pai também não estava muito disposto, ele não conseguiu levar as amigas até lá. A boate ficava em Picassent, que era uma província vizinha de Alcácer, ou Alcácer. Gente, provavelmente eu vou falar errado a pronúncia. Depois, no final, eu vou explicar pra vocês, né, como que eu fiz o roteiro desse episódio, mas eu fiz baseado num documentário da Netflix que é em espanhol. E em espanhol, eles falam Alcácer. E em português, nossa senhora, até enrolei a língua, mas enfim, em português se escreve Alcácer ou Alcácer. Então, na minha cabeça, tá me confundindo, porque eu ouvi durante todo o documentário na pronúncia em espanhol e em português se lê de outra forma, então tá meio foda, mas enfim. Me perdoem, né? Se eu ficar fazendo essa bagunça na pronúncia, mas no post do blog tá escrito tudo certo. Essa província ficava a cerca de 2 quilômetros da casa da Esther, então era bem perto. E, gente, em 1992 era muito comum que os jovens pegassem carona para se locomover, porque a região era formada por pequenas províncias com poucos habitantes que se conheciam, então ir até a boate pedindo carona não era nada incomum. E foi o que as amigas fizeram, né? Como o pai da Esther não podia levá-las e elas não tinham como ir, elas eram adolescentes, elas acabaram pedindo carona para chegar até a Boate Color.
Porém, após elas pedirem por carona, elas simplesmente desapareceram. Bom, depois da noite passar e as meninas não voltarem no horário que elas tinham combinado com os pais, a polícia foi acionada. Mas como elas eram adolescentes, a polícia pediu para que os pais esperassem por cerca de 26 horas para que de fato pudessem considerar ser um caso de desaparecimento, sequestro ou algo pior. Na época, era considerado normal a polícia esperar por um período de tempo antes de iniciar uma força-tarefa de buscas, ainda mais quando se tratava do suposto desaparecimento de pessoas jovens, porque poderia ser um simples caso de rebeldia ou fuga. Hoje em dia, nós já sabemos, né, que as primeiras 24 horas de um desaparecimento são imprescindíveis para que a polícia tenha um bom desempenho nas investigações e êxito na captura do suposto criminoso. Além disso, e o mais importante, né, é que as chances de uma eventual vítima ainda estar com vida também aumentam nessas primeiras 24 horas de buscas. Mas bom, após o período pré-determinado pela polícia, foi iniciadas as buscas pelas meninas porque elas não voltaram, né? E o caso ficou rapidamente conhecido porque Alcácer era uma cidade muito pequena e 3 garotas haviam desaparecido. A mídia também passou a cobrir cada passo da busca pelas garotas e repórteres de toda a região estavam interessados em passar com exclusividade as notícias sobre as meninas de Alcácer, que foi como o caso ficou conhecido na Espanha na época. Bom, gente, o caso passou a ser repercutido em todo o país. A Espanha inteira parava para assistir a TV, né, no horário que passava o jornal e programas falando sobre as descobertas da investigação. Os pais das meninas também movimentavam bastante a mídia e pessoas para que ajudassem eles a encontrar as filhas o quanto antes. E em decorrência de toda essa movimentação, muitas pessoas ligavam para a polícia dando dicas e relatando que viram as meninas. Porém, muitas dessas dicas não levavam a polícia a lugar nenhum, e inclusive atrapalhavam a investigação, porque afinal, né, a polícia gastava tempo averiguando cada pista falsa ao invés de focar no que realmente importava, né, nas pistas que dessem em algum lugar. E em meio a esse monte de pistas falsas, né, e telefonemas e investigação, 2 relatos se tornaram relevantes para o caso. Um deles foi o de um casal que afirmou ter dado carona para as meninas até um posto de gasolina em Picassem, que ficava próximo da Boate Color. Eles disseram que depois de terem deixado as meninas no posto, elas foram andando para algum lugar que eles não viram para onde, mas era a direção da boate. E depois eles nunca mais viram as meninas, né? Só nas TVs, nas reportagens que mostravam que elas estavam desaparecidas. Porém, um outro relato desmentia essa versão do casal, que foi considerado o relato mais importante e imprescindível para a investigação, que inclusive essa pessoa se tornou uma testemunha ocular. E bom, nesse depoimento, a testemunha afirmou que as 3 amigas pediram carona na rua do seu apartamento e ela estava na varanda da sua casa, né, naquele momento, do apartamento, então ela conseguiu ver tudo. E segundo ela, as meninas pediram carona em um carro branco e pequeno, com provavelmente 4 pessoas dentro, parou e elas entraram no carro. No documentário, mostra o depoimento dos familiares das meninas, dos amigos, de funcionários da boate e de pessoas de interesse para o caso. E as pessoas falam que as meninas não devem ter chego à boate. Os funcionários nunca viram as meninas lá, nem perto, então, muito provavelmente, elas realmente não chegaram à boate naquela noite. Então, desde essa fase da investigação, a polícia já considerou o depoimento dessa senhora, né, que foi essa segunda testemunha, o mais importante e descartaram o depoimento do casal. Apesar desse depoimento aparecer no documentário, né, e eles terem feito uma reprodução de como teria acontecido. Bom, meses se passaram e muitas especulações sobre o caso foram aparecendo. O caso foi se tornando cada vez mais misterioso e a mídia continuava mostrando cada teoria em TV aberta. Além de jornais, programas de auditório também recebiam parentes das vítimas para conversar sobre o caso e sobre a investigação. O caso se tornou tão relevante que o próprio presidente da Espanha na época demonstrou apoio às famílias das meninas
E equipes especiais de investigação foram formadas para trabalhar somente nesse caso. Mesmo com essas equipes especiais, se passaram 3 meses desde o dia em que elas haviam desaparecido. Foram 3 meses de buscas intensas, de investigação, que não chegaram a lugar nenhum e nenhuma conclusão sobre o caso. Até que 2 apicultores encontraram algo estranho. Era uma mão para fora da terra com um relógio prata no pulso, em um tipo de fosso no morro de La Romana, localizado na montanha próxima ao pântano de Tols. La Romana ficava a 50 quilômetros de Valência e a 37 de Alcácer. Os apicultores, José e Gabriel, sempre iam para o morro de La Romana porque era lá que ficavam os criadouros de abelhas que eles cuidavam. O morro ficava numa área bem remota, de difícil acesso, e que tinham algumas construções em ruína próximo ao local em que encontraram inicialmente o braço de uma pessoa. A polícia foi acionada, mas como já era o fim da tarde do dia 27 de janeiro de 1993, a polícia não conseguiu iniciar as escavações naquele dia. Então foi feito o isolamento, do Morro de La Romana, como sendo a cena de um crime, e no dia seguinte, pela manhã, foi feita a inspeção completa por todo o local. Na manhã do dia 28 de janeiro de 1993, uma série de escavações foram realizadas no local. E nessa fossa, onde os apicultores encontraram essa mão, para fora da terra, como se estivesse saindo mesmo, a polícia encontrou 3 corpos enterrados, um em cima do outro, como se tivessem feito uma cova e simplesmente jogado um corpo sobre o outro. Lá no blog, no post do blog, tem as fotos das escavações, da polícia lá, depois das pessoas que foram presas, enfim. Tem link também do documentário e de tudo que eu falar pra vocês, tá tudo na descrição, tá bom? Os corpos que foram encontrados já estavam em um estado avançado de decomposição. Eles foram decapitados e estavam enrolados em um tipo de tapete. Além disso, foram encontrados junto, dos corpos, alguns objetos, roupas e documentos, alguns papéis. Um desses papéis, desses documentos, era um formulário de emergência do Hospital de La Fé, em Valência. Também era possível ler um nome, que era do Henrique Ángeles Martínez, com data de nascimento do dia 25 de julho de 1966, e não se soube naquele momento qual era a doença que ele tinha, mas a polícia considerou ser uma doença venérea. Mais tarde, no documentário, Henrique foi considerado um esquizofrênico. A perícia foi para o local e, nesse meio tempo, os repórteres que noticiavam todo o caso desde o início também chegaram em La Romana. A foto das garotas estava estampada em panfletos de pessoas desaparecidas, Então, naquele momento, algumas pessoas que não eram da família das vítimas as reconheceram. Tudo foi noticiado ao vivo e as famílias ficaram sabendo pelo jornal que suas filhas haviam sido encontradas e que elas estavam mortas. O pai da Miriam, o senhor Fernando Garcia, nem estava na Espanha nesse dia. Ele foi para a Inglaterra dar entrevistas sobre o caso, para vocês terem noção da repercussão que teve em toda a Europa, de fato. Na época desse crime brutal, as autoridades afirmavam que as adolescentes estavam a caminho de uma festa quando pediram carona para homens desconhecidos e nunca mais foram vistas com vida. Bom, gente, tudo isso já é horrível, Imagina você tá procurando a sua filha e você descobre pelo jornal que ela foi encontrada e que ela estava morta. E assim, nem esperaram a perícia, Pessoas estranhas reconheceram o corpo delas. Então, tá tudo muito errado, E bom, no dia 28 de janeiro de 1997, foi realizada a primeira autópsia nos corpos das jovens que foram encontradas. E foi de fato confirmado que eram Miriam, Tony e Desirê. A perícia também constatou que elas foram estupradas, provavelmente torturadas e assassinadas com tiros na cabeça e na nuca. Novamente, essas informações foram transmitidas em TV aberta e detalharam o estado em que os corpos foram encontrados. Na TV também foi passado como elas sofreram antes de morrer, Tudo que provavelmente aconteceu com elas antes da morte. Então,
terrível, né, gente? Esses jornais lá no documentário parece que são tipo programas de auditório que tem plateia e as famílias estavam na plateia, ouvindo o que eles estavam falando. Então, meu Deus, eu não consigo nem imaginar se fosse comigo, com alguém da minha família, como eu me sentiria. Depois desse caso, eu entrei numa leve crise, porque meio que uma autocrítica isso, né? No final do episódio eu vou explicar um pouquinho, né, de como foi escrever sobre esse caso. E é tenso porque todo esse crime ele foi tratado como um espetáculo e não como um crime. Era um entretenimento para aquelas pessoas e perdeu a mão. As meninas foram culpabilizadas no decorrer, então é muito tenso, sabe? Então, a gente, pelo menos eu, acabo entrando numa crise e pensando que, meu Deus, o The Crime é meio que isso, né? É sobre entretenimento. Eu passo informação pra vocês, eu não tenho dúvidas disso, que eu passo conhecimento também pra vocês, de certa forma, mas ainda assim é um podcast sobre crimes, então é meio que um entretenimento sobre a desgraça alheia. Então, é delicado. Desde o início eu faço com muita responsabilidade, né? E respeito às vítimas. Mas eu não sei até que ponto isso é de fato respeitoso. Então, é complexo. Mas eu não vou entrar numa crise existencial aqui no episódio, eu juro. Bom, após a perícia confirmar que os corpos encontrados eram das meninas desaparecidas em Alcácer e, né, terem esses documentos com o nome do Henrique encontrado junto do corpo delas, a polícia decidiu investigar ele, começando por seu passado, porque a polícia queria descobrir se ele tinha antecedentes criminais. No documentário, o capitão Ibanez disse que nem precisou averiguar se o Henrique tinha antecedentes, porque no momento em que ele viu a sua foto, ele sabia quem ele era, né? O Henrique ele era um conhecido da polícia. Então eles foram para a casa dele, que fica a 7 quilômetros de Alcácer. A polícia chegou na casa do Henrique e conversou com a sua mãe. Nesse momento, outras duas pessoas chegaram no local. Depois da polícia olhar um pouco o apartamento, né, averiguar quem estava no local, eles decidiram levar todo mundo para a delegacia para ser interrogado e somente na delegacia todo mundo foi identificado. E foi nesse momento em que Miguel Ricarte e Henrique foram presos. O Miguel foi preso porque ele tinha um carro pequeno e branco que batia exatamente com a descrição do veículo que aquela senhora, né, que se tornou a testemunha ocular do crime, descreveu para a polícia. E o Henrique foi preso porque os seus documentos foram encontrados no local do crime. Depois da prisão do Henrique e do Miguel, o promotor-chefe de Valência, o Dr. Henrique Beltrán, afirmou que o Antônio Ángeles, irmão de Henrique, usava os documentos dele e, por isso, eles foram encontrados no local do crime. Ele completou dizendo que o Henrique não tinha capacidade para matar uma pessoa e que ele não sabia nem dirigir porque ele era esquizofrênico e o seu QI era muito baixo para que ele cometesse um crime como esse. Além disso, a irmã do Henrique e do Antônio confirmou que o Antônio era um fugitivo da polícia e que se passava por Henrique utilizando os documentos dele. Ela disse que o Antônio era violento e perigoso e que o Henrique nem saía de casa, então ela não acreditava que ele pudesse ter cometido esse crime. E depois de todas essas considerações e do resultado de um exame que comprovou que o Henrique de fato era uma pessoa esquizofrênica, ele foi posto em liberdade no dia 30 de janeiro de 1993. Após ele sair da delegacia, ele deu uma entrevista e disse que ele só queria ficar em paz agora e vir para o Brasil ficar com sua família. Ele também disse que o Antônio era perigoso e capaz de fazer qualquer coisa porque uma vez o Antônio apontou uma arma para a cabeça dele e o ameaçou. O Miguel disse em depoimento, posteriormente, que realmente tinha um Corsa branco, mas que ele tinha emprestado esse carro pro Antônio desde o dia em que ele fugiu da prisão e que ele não sabia nem onde o Antônio estava e nem onde o carro estava, que ele não tinha notícias de Antônio desde o dia da sua fuga.
Porém, em uma segunda declaração, ele confessa ter participado do crime e conta detalhes sobre o suposto modus operandi. Ele contou para a polícia que no dia 13 de novembro de 1992, ele e Antônio avistaram as garotas pedindo carona e decidiram parar o carro para que elas entrassem no Corsa branco dele. Essas informações batem com o depoimento daquela senhora, né? Que a polícia já tinha essas informações. Isso, gente, é controverso porque depois o Miguel disse que a polícia forçou ele a contar isso e o pai de uma das vítimas também não acredita nisso, nessa versão. E ele até fala no documentário que existem várias declarações, né, vários depoimentos que você só assina, que eles estão prontos e você simplesmente assina. Então, ele acredita muito que o Miguel tenha sido forçado a dar essas declarações. Enfim, estou dando spoilers do meu próprio episódio, tudo bom? Bom, continuando a declaração do Miguel, né, sobre o modus operandi. Ele disse que as meninas pediram a carona e pediu para que eles as deixassem lá na Boate Color. Mas ao invés disso, eles as levaram numa casa abandonada lá naquele morro La Romana, onde elas foram encontradas. Ele conta que eles amarraram as meninas em um tipo de madeira que tinha na casa e o Antônio ia desamarrando uma por uma para estuprá-las. O Miguel também estuprou as meninas. Elas ficaram amarradas nessa casa por um tempo depois, né, segundo ele, porque eles decidiram sair para comprar comida num bar. Uma testemunha que trabalhava no bar depois confirmou que de fato o Miguel esteve no bar naquela noite, mas que não se recordava de Antônio. E essa testemunha deu uma descrição de um garoto que se parecia muito com o irmão caçula de Antônio e Henrique, o Maurício Ángeles, que tinha 16 anos de idade na época do crime. No documentário, quando ele vai preso, ele aparece rindo e fumando, e ele dá um tchauzinho pra câmera ainda, achei bem afrontoso. Mas enfim, é dito que o Maurício, né, se comportava de fato como alguém mais velho do que um garoto da sua idade. E segundo a investigação, ele também teria estuprado as meninas. E, gente, assim, num primeiro momento, quando eu vi o menino no documentário, eu falei, gente, não é possível que ele tenha cometido um crime, talvez, né? Mas o Champinha, né, quando matou a Liana e o Felipe Café, tinha 16 anos. E ele foi extremamente cruel. Então, né, é complexo. Esse caso inteiro, gente, é um mistério, sério. Mesmo que a polícia tenha dado uma conclusão nas investigações, eu não acredito na conclusão que foi dada. E o Miguel continua contando, né, que assim que eles voltaram do bar, eles agrediram as meninas e estupraram todas elas de novo. E depois disso, eles foram dormir, tentar dormir. Só que as meninas estavam apavoradas, com medo, com dor, porque elas tinham acabado de passar por uma série de violações, né? Elas sofreram violência física, sexual, então elas estavam chorando. E o Antônio teria ficado com raiva, puto, né? Porque elas estavam fazendo barulho, ele não estava conseguindo dormir. Então, ele teria agredido as meninas novamente com um pedaço de madeira. E elas ficaram com mais dor e mais apavoradas. Então, o Antônio continuou agredindo as garotas no decorrer da noite. Essa violência que elas sofreram foram consideradas posteriormente pela perícia como uma tortura, uma sessão de tortura, sabe? De tão violento que ele foi. Bom, de acordo com o documentário, na manhã seguinte, o Antônio decidiu que era melhor matar as garotas para que eles não fossem reconhecidos, porque elas viram o rosto deles. Então, ele teria feito elas andarem até a fossa onde os corpos foram encontrados meses depois e atirado nelas. Eles enterraram as garotas em um tipo de canteiro e colocaram plantas cortadas em cima para esconder que a terra havia sido mexida. Testemunhas disseram que ouviram 3 tiros naquela manhã, mas que não conseguiram identificar o local exato de onde os tiros vieram. Alguns meses depois, Miguel mudou completamente o seu depoimento e afirmou que a polícia teria obrigado ele a dar essas declarações. Ele disse que ele foi torturado e obrigado a se declarar culpado. Porém, na época dessas declarações, ele passou por um exame pericial que não encontrou sinal de violência física contra ele.
E, gente, ele foi muito específico no modus operandi, né? Em detalhar o modus operandi deles. Então, é complicado, né? Saber se é verdade isso ou não. Mas, enfim, em março de 1993, uma testemunha da polícia portuguesa declarou que conheceu Antônio Ángeles em Portugal. Diz que eles ficaram juntos por algumas semanas. E segundo essa testemunha, o Antônio furtou seu passaporte para fugir para o Brasil. E tanto o Henrique, né, quanto o Antônio têm essa ligação com o Brasil, porque o Antônio Ángeles é brasileiro. Ele nasceu em São Paulo, capital, mas a sua família se mudou para a Espanha quando ele tinha apenas 1 ano de idade. Segundo informações, Antônio sempre foi conhecido por ser um criminoso violento que costumava agredir a mãe. E no documentário, gente, é possível ver isso realmente com mais profundidade, né? A irmã dele conta, o Henrique conta, e a própria mãe, que ele é muito violento e que ele ameaça, bate, espanca, e é bem intenso. O Antônio tem antecedentes criminais por roubos, tráficos de droga e também, né, considerado culpado do triplo estupro e assassinato das meninas de Alcácer. O Antônio está na lista de criminosos mais procurados da Interpol e, inclusive, ele é considerado um dos criminosos mais perigosos da Espanha até hoje. Em 2019, foi noticiado que ele havia fugido para Lisboa, em Portugal, mas ele nunca foi encontrado. Tem muita gente também que acha que ele possa estar aqui no Brasil, mas não é certeza. Em julho de 1995, foi remetido ao juiz um novo relatório sobre uma perícia feita no local do crime, uma perícia particular, na casa em ruína em que as meninas supostamente foram estupradas e agredidas. Nesse relatório foram analisados amostras de cabelo, sêmen e sangue que foram encontrados no local. Segundo o resultado desse relatório, do perito particular, o Dr. Luiz Frontella, que é um médico especializado em medicina forense e muito respeitado por toda a Espanha, a amostra de cabelo encontrada no local era de Maurício Ángeles, que é aquele irmão de 16 anos do Henrique e do Antônio. E o sêmen e sangue foi atribuído como sendo de algum outro irmão Ángeles. Não teve como comprovar porque o Antônio tá foragido, né? Provavelmente é dele. Mas não conseguiram comprovar isso. A defesa de Maurício afirmou que os irmãos já frequentavam aquela casa para passar o tempo e que o relatório não era prova de que eles mataram as garotas ou que eles estivessem na casa no dia do crime. Até porque nenhum fragmento biológico das meninas foram encontrados nessa casa, nem no carro do Miguel, mas isso eu vou falar mais pra frente com mais detalhes. Enfim, o pai da Miriam, o senhor Fernando Garcia, nunca acreditou que elas foram mortas nesse local. Inclusive no documentário, ele vai até essa casa e mostra a casa, né? Ele fala que não há sangue lá, não há nenhum sinal de que uma violência teria acontecido ali. Ele ainda explica, né? Se elas tivessem sido espancadas aqui, teria sangue espirrado na parede, não sei o quê. Os colchões estão sujos, mas sujos porque é uma casa abandonada e não porque, né, é sujo de sangue e que alguém foi assassinada ali, ou estuprada, ou violentada, né, tipo, espancado e tal. Então, ele é muito incisivo no documentário em não acreditar que elas morreram ali. As famílias de algumas vítimas também não acreditavam na versão da polícia. Elas sempre acharam ilegítimo os documentos os documentos do Henrique, né, serem encontrados junto aos corpos das vítimas. E além disso, outros indícios contrariavam a versão original da investigação feita pela polícia, como por exemplo o carro do Miguel, que também foi periciado e só foi encontrado o cabelo dele, que é o dono do carro, né? Então é óbvio que seria encontrado. Não foi encontrado absolutamente nada das meninas, nem cabelo, nem DNA, nem fragmento biológico, nada, gente, absolutamente nada, como se elas nunca tivessem andado ali, no carro dele. E provavelmente foi isso que aconteceu mesmo, né? As roupas que foram encontradas junto aos corpos, né, das meninas também foram periciadas. E nessas roupas havia um DNA de pelo menos umas 15 pessoas, só que eles só conseguiram identificar o DNA de 7 pessoas diferentes, né?
4 desses DNAs não eram nem do Miguel e nem dos Angles, né, dos irmãos, e os outros 3 DNAs, né, que faltavam, eles estavam tão danificados que eles não conseguiam saber de quem era, assim, em hipótese alguma, porque estava bem danificado mesmo. O pai da Miriam tinha tanta convicção de que o Miguel não tinha cometido o crime, ou que pelo menos se ele tivesse cometido o crime, outras pessoas influentes estivessem envolvidas no caso, que ele chegou a pedir a suspensão do julgamento, porque ele tinha certeza que o crime não estava esclarecido e que muita coisa ainda precisava ser investigada. Ele conseguiu o apoio de um jornalista investigativo que passou a investigar voluntariamente várias fontes, né, e teorias do caso, e uma delas, né, que se tornou uma das teorias mais relevantes, é a de que pessoas influentes, empresários, né, importantes da região, teriam cometido o crime para gravar o crime e vender na Deep Web. Essa prática é bem comum e muito lucrativa, e ela é conhecida como filmes snuffs, que são filmes que mostram mortes e assassinatos de uma ou mais pessoas, sem a ajuda de efeitos especiais, para o propósito de distribuição, entretenimento e exploração financeira. Normalmente são publicadas na Deep Web e se tem notícias de que existem seitas espalhadas pelo mundo que são contratadas para produzir filmes snuffs. Mas, gente, apesar dessas teorias terem sido discutidas no julgamento, Fernando não conseguiu a suspensão do mesmo. E o julgamento de Miguel Ricarte começou no dia 12 de maio de 1997. Como o crime tinha muita teoria e a investigação tinha muita lacuna, o julgamento acabou se estendendo por meses. Foram feitas acariações dos peritos no julgamento. Para quem não sabe, a acariação é quando você coloca as duas pessoas para se confrontar frente a frente, né? E elas são questionadas sobre pontos divergentes e precisam, né, ser discutidos ali naquele momento, na frente, na cara um do outro. E então, os peritos demonstraram, né, as análises diferentes sobre o crime e sobre as evidências. E o perito particular, o Luiz Frontella, alegou que os peritos da polícia haviam feito as autópsias de uma forma tão errada que eles provocaram a perda de provas que poderia identificar o verdadeiro assassino ou os assassinos com precisão. Os peritos da polícia, por sua vez, repudiaram as acusações e disseram que os corpos estavam em um estado avançado de putrefação e que eles fizeram as análises da melhor forma técnica possível que eles conseguiram. A sentença do Miguel foi proferida no dia 5 de setembro de 1997 e ele foi condenado a 170 anos de prisão pelo triplo homicídio, estupro e tortura de Antônia Gomes, Miriam Garcia e Desirê Hernandes. Além disso, ele foi condenado a indenizar as famílias das vítimas no valor de 300 milhões de pesetas, que era a moeda vigente na Espanha na época do caso, e o crime de Alcácer, desde o início, teve uma grande relevância na mídia, né? Apesar de muitas teorias terem surgido e algumas pessoas terem sido presas no curso das investigações, somente o Miguel foi, de fato, né, formalmente acusado e posteriormente condenado. Em 2015, o Miguel conquistou a liberdade condicional e provavelmente ele segue em liberdade até hoje. Não se sabem informações reais sobre o seu paradeiro e o Antônio segue sendo procurado pela polícia espanhola e pela Interpol. E bom, gente, depois disso tudo, o crime de Alcácer voltou a ser muito comentado após a estreia do documentário na Netflix no dia 14 de junho de 2019, que foi o documentário, né, que eu usei como base desse roteiro do podcast, né, desse episódio de hoje. No documentário fica bastante nítido o quanto a mídia explorou esse crime para lucrar. A BBC fez uma reportagem completa sobre a cobertura antiética da época dos fatos e o quanto conceitos machistas nortearam cada reportagem. Inclusive, a cientista política Nerea Barjola escreveu um livro sobre o caso, que se chama O Caso Alcácer e a Construção do Terror Sexual, e ela deu uma entrevista, né, completa para a BBC, falando sobre o que motivou ela a escrever o livro
e as suas análises acerca do caso como um todo e a repercussão disso, né? Essa entrevista foi considerada uma entrevista histórica para a BBC News Mundo, que é um serviço em espanhol da BBC. E na entrevista ela conta que, primeiro, mostravam a dor, a indignação, a vingança. Depois, não há mais como voltar atrás. As meninas são públicas, sua dor é pública, suas vidas, suas vozes são públicas, sua história é pública. E, sobretudo, o seu corpo é público. Abordei esse tema porque estava interessada em investigar como as representações sobre o perigo sexual determinam e coagem o comportamento das mulheres. Comecei a pensar, então, sobre as representações que me colocaram em contato com o terror sexual pela primeira vez. Isto é, com o medo de que algo pode acontecer com você porque você é mulher. Foi quando eu pensei no caso de Alcácer. De acordo com a autora, né, a Barjola, a história contada pela imprensa focou nas ações das adolescentes. E isso é mostrado no documentário, tá, gente? Na época, se falava muito que elas tinham pedido carona. Praticamente toda a narrativa girava em torno disso, de que se elas não tivessem pedido carona, nada disso teria acontecido. E por extensão, esse é um aviso para o resto das mulheres. Determinaram diretrizes de comportamento e limites que não poderíamos ultrapassar. E se a gente ultrapassasse, ao andar livremente na rua ou pegar uma carona, que era uma forma segura na época, né, de se deslocar de um lugar para o outro, poderia acontecer o que aconteceu com elas. A mídia nos convidou a reformular o nosso comportamento. Em vez de colocar o foco do debate no sistema machista em que vivemos e que permite aos homens ter esse privilégio sobre os nossos corpos e sobre as nossas vidas. Como consequência dessa cobertura, o público teve acesso a dados e imagens muito precisos sobre a agonia sofrida pelas adolescentes. A mensagem que está sendo enviada para nós é que os nossos corpos são públicos, não apenas no momento do estupro ou do assassinato, mas depois, porque os nossos corpos serão expostos o tempo todo na mídia, com manchetes como "Assim encontraram os corpos das meninas de Alcácer", informando quantas vezes violentaram esses corpos, quantas vezes foram esfaqueados, violentados, se sofreram ou não sofreram. Esse tipo de cobertura acontece o tempo todo na imprensa. Está presente o tempo todo e tudo isso alimenta o nosso medo. Deixei o link, né, dessa entrevista completa na descrição lá do blog, então vocês conseguem ver, ler, né, tudo, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado do caso de hoje e que esse final sirva como uma reflexão para nós mulheres, para que a gente lute por nossos espaços, por nossa liberdade e autonomia, mas principalmente que sirva aos homens como exemplo e que vocês entendam de uma vez por todas que os nossos corpos não são objetos sexuais feitos para satisfazer vocês. A nossa existência não é e nem pode ser resumida a servir vocês de qualquer forma que vocês imaginarem. E, gente, esse caso, ele foi muito importante, de certa forma, porque se tornou um símbolo da luta contra o machismo na Espanha. Existem vários protestos que esse caso é mencionado lá. Esse caso, ele não foi forte só no momento, né? Ele não repercutiu só no momento em que aconteceu lá em 92, né? Nos anos 90. Ele repercute até hoje, principalmente nesse quesito de luta de mulheres, né? E, de fato, esse caso é sobre machismo desde o início. Desde quando mulheres, na verdade meninas, né, são vítimas de abuso sexual, de violência e são descartadas depois, como se não fossem nada, né, como se fossem meros objetos sexuais, realmente. Depois, o crime sendo noticiado de uma forma totalmente pejorativa, expondo as vítimas e questionando as suas ações, culpabilizando elas, responsabilizando elas sobre o crime que sofreram. Então, é total sobre o sistema patriarcal que a gente está inserida. E a gente precisa continuar lutando por espaços, por direitos, mas os homens também precisam começar a questionar esse lugar de privilégio que vocês estão, né? Que os homens estão. Vocês precisam começar a lutar também
contra o machismo e contra o patriarcado, porque senão a gente vai estar sempre nadando e morrendo na praia. E, bom, para finalizar, a versão do pai nunca foi confirmada, né, sobre os filmes snuffs, mas se tiver sido isso, né, mais uma vez o machismo e o patriarcado operam num esquema nojento de sexualizar o assassinato de mulheres, em que a ação é gravada e vendida para satisfazer fantasias doentias de pessoas que acreditam que mulheres são meros objetos sexuais. E esse foi o caso de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. O roteiro foi basicamente uma resenha do documentário O Crime de Alcácer, da Netflix. Esse documentário foi lançado, como eu disse para vocês, né, no dia 14 de junho de 2019. E ele é dividido em 5 episódios de mais ou menos 1 hora cada um. O primeiro episódio fala sobre o desaparecimento das meninas, né? Essas horas iniciais do desespero da família, dos amigos querendo saber. Tem muita entrevista, é um episódio longo, denso, meio chato, assim, sabe? Você quase não consegue pular pro segundo episódio. Mas o segundo é sobre o crime e como elas foram encontradas. É mais dinâmico e tem mais entrevistas sobre as pessoas que trabalharam no caso, na investigação, enfim. O terceiro é sobre as teorias do que poderia ter acontecido com elas. O quarto é sobre o julgamento, mostra momentos exclusivos do tribunal, inclusive, que foi gravado. E o quinto e último episódio mostra o desfecho de todo o caso. Outra coisa que eu indico para vocês, se vocês quiserem, é escutar o podcast do Fábrica de Crime. Eu descobri esse podcast pesquisando esse caso, eu achei um episódio bem legal, elas têm um episódio justamente, né, sobre o caso. E se vocês quiserem ouvir também, tá lá no blog, na descrição, né, nas fontes de pesquisa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, da novidade que eu contei no início e que vocês ouçam o episódio do Toda Sexta-feira é 13, na sexta-feira que eu vou participar. Me sigam lá nas minhas redes sociais, no TikTok, no Instagram. É Tainá Bavaresco em tudo. O Instagram do The Crime é The Crime Brasil. E eu vejo vocês no próximo episódio, que é a semana que vem. Um beijo, tchau!